A paz do Senhor, meu irmão. Como estamos hoje? Sexta-feira, tudo bem? Mais um dia da nossa leitura diária, referente à nossa lição número 5, a verdade que liberta. Vamos ler mais uma vez o texto áureo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. E a nossa verdade prática: o Verbo Divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Hoje, sexta-feira, o tema que o autor deu para hoje foi a verdade que o mundo precisa conhecer. E o texto de hoje está lá em João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Versículos 31 e 32 do capítulo 8. É aquele texto muito conhecido que eu gosto muito de repetir, que diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus é a verdade, meus irmãos. A gente tem sido bem repetitivo, até porque as leituras diárias, elas falam exatamente disso, né? E essa repetição, né, que precisamos conhecer a verdade, e essa verdade nos libertará. Se vocês permanecerem na minha palavra, porque Jesus era a palavra, né? Na leitura de ontem eu frisei muito para vocês também que desde que Deus falou com o homem, né, pela primeira vez, ele registrou todas as suas palavras, tudo aquilo que ele queria que aprendêssemos sobre ele, né? Ele queria que nós conhecêssemos, que a humanidade conhecesse ele, e ele se revelou a homens, no decorrer de toda a história, a sua palavra, a sua verdade. E nós sabemos que a palavra de Deus, a voz de Deus, é Jesus, que encarnou, viveu entre nós, né? Veio revelando toda esta palavra sem tirar nada dela, sem mudar nada, né? Ele apenas revelou-se, né, em carne, e também revelou toda essa palavra que Deus já veio dando ao homem, toda a escrita, tudo que foi registrado e que hoje nós temos acesso, que é a Bíblia, né, desde Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus, é o próprio Jesus Cristo, né? E ele disse: se vocês permanecerem, obedecerem, né, estiverem atentos a toda a palavra de Deus, a mim, né, que sou a verdade, e permanecerem nela, vocês vão ser libertos, ok? E que liberdade é essa, meu irmão? Mediante a obediência à palavra de Deus, mediante a seguir a Cristo, a ser um discípulo de Cristo, que discípulo é aquele que acompanha, é aquele que anda com ele, é aquele que aprende, é aquele que é formado, né, dele, e depois continua a praticar e também a ensinar tudo aquilo que o seu mestre ensinou, né? E nós devemos seguir o mestre Jesus, devemos ser discípulos de Jesus até a sua volta, ou até que nós vamos ao encontro dele, né? Porque Jesus já está voltando para muita gente hoje, né? E tem voltado para muita gente durante toda a história. Ou seja, a gente não sabe se amanhã a gente está vivo, né? A gente pode acontecer qualquer coisa. Eu mesmo já passei por algumas situações que eu poderia ter partido deste mundo. Foram acidentes de moto,
coisas sérias, que graças a Deus eu estou aqui, outras coisas que aconteceu comigo aí pelo mundo, que com certeza foram livramentos de Deus para a minha vida, né? Não era a minha hora, como dizem por aí, né? E há pouco tempo agora descobri que eu tinha uma arritmia no coração, quem me conhece sabe, e eu tive que fazer 2 procedimentos no coração, 2 catéteres com cauterização. Então assim, você acha que está tudo bem e de repente, pum, acontece alguma coisa e você pensa, meu Deus, né? A gente não sabe realmente. Hoje estou aqui gravando essas leituras com vocês, e amanhã a gente não sabe nem se está vivo. Então Jesus ele está voltando para muita gente, já voltou para muita gente, né? E também podemos escutar a trombeta a qualquer momento e ver ele descendo sobre as nuvens com poder e grande glória, né? E esse será o dia, né, do Senhor. E quem for discípulo do Senhor, quem permanecer nas palavras do Senhor, será liberto. Porque a liberdade é quando você, né, recebe de Deus o perdão dos seus pecados mediante ao arrependimento que você tem ao descobrir a verdade. Porque enquanto você não descobre essa verdade, né, que Jesus pregou, ele é essa verdade, pois ele é essa palavra. Quando você descobre essa verdade, você acende-se uma luz naquele quartinho de bagunça da sua vida, que você percebe que você é pecador, que você é um condenado, que você está morto e que se não for por Jesus, por essa verdade, por esta palavra, você continuaria morto, pecador, né? E condenado. Então, assim que a gente entende isso, a gente percebe o nosso erro, percebe quem somos, né? Onde estamos, nós nos arrependemos e começamos a partir daí, através de todo o ensinamento, de toda a palavra, seguindo a Jesus, viver em novidade de vida. Aí vem o novo nascimento. Ok? Nos batizamos, né? Simbolizando o sepultamento, matando as nossas vontades, a nossa carne, para poder renascermos, ressurgirmos, né? E vivermos em novidade de vida até o dia em que o Senhor nos ressuscitará num corpo novo, glorificado, para entrar no céu e vivermos no céu com o Pai e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, meus irmãos, se vocês permanecerem na palavra de Cristo, verdadeiramente serão discípulos de Cristo e seremos libertos da morte e do pecado. Amém? Deus nos abençoe nessa sexta-feira e que tenhamos um final de semana abençoado, debaixo da proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor.